Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Mais um domingo que nós estamos aqui na casa do nosso Pai. Dia de Santa Ceia, dia de renovarmos a nossa aliança com Ele. Por isso nós estamos alegres, nós estamos na casa do nosso Pai. Quantos estão alegres de estar aqui? Amém? Quantos estão alegres de estar aqui? Dê um amém bem forte. Essa é bem nova, hein? A alegria está no coração. Só vocês. A verdadeira. O sentimento mais precioso é o amor que só tem alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Então cante! Aleluia. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Então cante assim. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cante! Aleluia, aleluia. Que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Quero ver só a igreja, posso pisar? Posso pisar? Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor. O contrabaixo. Meu amigo Herbert na guitarra, adora o Senhor, vai!
teclado, adore ao nosso Deus. Todos juntos vamos cantar aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Quantos são alegres por conhecer o amor de Jesus? Aleluia! Ele é o Verbo vivo, Ele que encarnou e viveu em nosso meio, morreu para nos salvar, e nós estamos aqui para relembrar do sacrifício que Jesus fez, e vamos ceiar com Ele mais uma vez. Aleluia! Lord.
Senhor, nós somos gratos. Nós somos gratos porque Tu nos deste mais um dia. Tu nos deste mais um dia na Tua casa, mais um dia, mais uma oportunidade de falar do Teu amor, de falar da Tua graça. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi. Pra quê? E me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximar, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo. Meu Senhor, Eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para
todo dia recebi te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui a testemunhar. O que posso dizer se não há aleluia sobrado? Cristo sobrado, Cristo sobrado, Cristo todo dia recebi, recebi. Eu queria ouvir a igreja cantando assim, ó. Meu Senhor, diga mais uma vez. Meu Senhor, você é tudo para mim, meu Senhor, você é tudo para mim. Aleluia. Aleluia. Cante assim comigo. Se o sol se poria, quem me guia? Se a tempestade meu abrigo, se o mar me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Diga, tu és. Tu és. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Vamos cantar do início. Se o sol se pôr, se o sol se poria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão, diga, me traz à tona pra respirar,
Declara, igreja. Caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Creia nisso. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. O mar me submergir a sua mão, respirar e me faz andar sobre as águas. Diga! Nós cremos, Pai, na Tua presença nesse lugar. Aleluia, nós declaramos, Senhor, que o Teu nome tem poder. O Teu nome tem poder para nos livrar de todo mal. O Teu nome tem poder para nos guiar e para expulsar tudo aquilo que não provém de Ti. Aleluia.
que Ele faz. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, das terras faz pó de filhos. É o mesmo que e Deus já faz romper muitas fontes em meio ao deserto e haverá ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas ele não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Daquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, ele tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas e das terras faz pó de filhos. É o mesmo que pega do alto, não temas sobre o dia e Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, ele tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz sonhos de filhos, é o mesmo que revela do alto, não temas sobre o dia e noite. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos e ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, ele tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz pó
mãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, se você crê no Deus do livramento, ergue suas mãos e aplaude o nome dEle. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá que reina para sempre exaltado, para sempre adorado. Ele vive para sempre. A sua glória resplandece para todo sempre. Ele subiu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde vencer o autor da vida, a morte não pôde vencer o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu. Cante! E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu.
Ele está vivo. A morte não pode vencer. A morte não pode vencer o seu grande amor. E hoje nós cantamos aleluias ao Cordeiro. Nós cantamos aleluia ao Rei dos Reis. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Será que você pode cantar? Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Levante a sua voz e cante aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Então a igreja do Senhor cante. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, está nas mãos que vive está. Declare mais uma vez, mas eu bem sei, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aplauda Ele que está vivo, que voltará. Aleluia, nós adoramos o Teu nome, Jesus. Só Tu és digno do nosso louvor. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir mais alto? Aleluia. Glória ao Senhor. Levante suas mãos, querido. Aponte para qualquer lugar dessa direção ou para sua casa. Ou se você tem intencionalidade de orar para algum lugar, você aponte. Senhor Deus e Pai, nessa noite, como igreja, estamos aqui na Tua casa, Senhor. E na musicalidade do Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, que o Teu amor, Deus, que a Tua graça possa entrar nas casas, Senhor, daqui de Vila Rosalia. Nós declaramos, Senhor, que Vila Rosalia é do Senhor. Nós declaramos que as nossas famílias são do Senhor. Nós declaramos aqui, Senhor, que
O Senhor, de alguma forma, vai fazer com que o teu sangue venha aspergir sobre as casas daqui de Vila Rosalie, sobre as nossas casas. Que o espírito maligno não vai ter, Senhor, nenhuma legalidade sobre as nossas casas, mas o teu Espírito Santo vai ter total legalidade, Pai. Nós entregamos a nossa família em tuas mãos. Declaramos que Vila Rosalie é do Senhor e São João de Meriti é do Senhor. É tudo que te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Se você concorda, aplauda o Senhor, querido. Obrigado, Deus. Querido, tome o seu assento. Você está numa noite de Santa Ceia do Senhor. Queria aqui tá chamando aqui a Jana para trazer as informações da central do anúncio. Então, só para me entender, eu sou o William Bonner, né? É isso? Meu cabelo está um pouquinho grande, né? Não está igual o da Fátima. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos lá. Marcinha pediu para avisar que dia 20 de março, às 19 horas, nós temos o nosso culto e o tema é: o que nos desafia, nos transforma. E quem vai trazer a palavra é a irmã Aline Barbosa. Amém? Curso Aliança, 2 vagas ainda, com início no dia 16 de março, tá? Mais informações, Silvana e Dani estão ali para passar detalhes para vocês, amém? Próximo sábado, culto JPEG, às 18 horas. Cadê os jovens? Amém. Quarta-feira, gente, bom dia, Espírito Santo, às 8 da manhã, culto da família, às 19h30. Outra coisa também, chegou um anúncio agora fresquinho da nossa irmã Érica. Curso Emoções no próximo sábado, às 8 da manhã. Esse é o primeiro curso ou é o segundo, Rogério? Tiveram 2, né? Esse é o terceiro? Então, gente, para quem fez o primeiro e o segundo, essa é a terceira edição, amém? Vai ser às 8 da manhã, vai ter um café coletivo. Então, quem vier, traz um pão, um cafezinho, um queijo, alguma coisa para contribuir com esse café, tá bom? Ela pede para chegar pontualmente, não pode ter atrasos, que é para chegar acontecer, né, no horário e a programação ir certinha, tá bom? Vai ter também um intervalo para o almoço e vai ser oferecido um almoço para os irmãos, amém? Agora chamar a Beth para falar do impacto, logo depois a Neia também quer dar uma palavra para a igreja, tá? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Cuidado. Quase isso. A paz do Senhor, irmãos. Quase que eu peço também para mim, para o impacto. Enfim, gente, uma notícia impactante para vocês. A fichinha já está aqui, disponível, tá? Para o nosso segundo retiro de impacto. Como eu estou vendo, né, mais uma vez falando, muitas pessoas aí com rostinhos novos, vou passar as informações para você do que é o Retiro do Impacto. Como é que funciona? Todo mundo pode ir. Não precisa ser só da nossa igreja, não precisa só ser crente, entendeu? Todos aqueles que têm um desejo de estar participando do nosso retiro, pode ir. A partir dos 16 anos, tá bom, gente? São 3 dias, nós vamos na sexta, ficamos sexta, sábado e domingo, refeições todas direitinha, tá bom? Preço muito acessível para vocês. Nós não aumentamos quase nada, tá? Aumentamos bem pouquinho, mas para a gente não ter aumentado o valor que seria necessário, nós vamos precisar da ajuda de todos vocês. O que seria essas ajudas? Nós vamos estar fazendo aí algumas ações e precisamos aí da colaboração de todos, tá bom? Outra coisa, meus irmãos, eu não quero ir para o retiro, né? Ou não posso ir, enfim. Vamos deixar aí o Espírito Santo agir, abençoar aí um irmão do qual vocês vejam que tem essa necessidade. Eu não posso pagar sozinho.
Tenta ver com outro irmão, um parente, vamos juntar aí. Felipe sabe bem como funcionou. Felipe fez isso, juntou aí alguns irmãos e abençoou uma pessoa que estava precisando, tá bom? Então, às vezes a gente não pode ir, mas a gente tem que olhar para o lado e falar assim, nossa, esse irmãozinho aqui está precisando muito. A gente não pode falar o que acontece lá, mas a gente pode falar o que aconteceu aqui na volta. E quem viu e presenciou, viu a presença do Espírito Santo através de todos nós, né? Então, que vocês tenham essa vontade e essa curiosidade de saber o que acontece lá no Impacto, tá bom? Estaremos lá embaixo, já com fichinha. Pessoas que me procuraram, vai lá, pede a fichinha para a gente, para vocês estarem garantindo logo a vaga de vocês, que é limitada, tá, gente? Apenas 40 vagas, tá bom? Que vocês tenham um culto abençoado, em nome de Jesus. Quem é agora? Agora eu falei sobre economia. Boa noite a todos, a paz. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, 1º domingo de março, nós comemoramos o Dia da Esposa do Pastor. Então, nós gostaríamos de chamar a Marcinha aqui, que nós vamos fazer uma pequena homenagem, né, aquela que é o braço direito e o braço esquerdo do nosso pastor, né, aquela que está ali firme e forte o tempo todo ao lado dele. E nada mais justo do que nós fazermos uma pequena, uma mensagem para você, tá? Hoje não celebramos apenas uma data, celebramos uma história, celebramos um chamado, celebramos uma mulher que decidiu dizer sim a Deus todos os dias. Ser esposa de pastor é viver um ministério que nem sempre aparece no púlpito, mas que sustenta o púlpito. É carregar responsabilidades invisíveis, é aprender a sorrir mesmo quando o coração precisa ser forte, é ser abrigo enquanto também precisa de abrigo. Você não é apenas a esposa do pastor, é cooperadora do chamado, intercessora incansável, conselheira sensível, referência espiritual e coluna firme da casa de Deus. Assim como vemos na Bíblia Sagrada, a mulher virtuosa se levanta quando ainda é noite, Provérbios 31. E quantas vezes você já se levantou para orar? Quantas lágrimas foram derramadas em secreto pela igreja? Quantas palavras foram liberadas com sabedoria para restaurar vidas? O que muitos não veem, o céu registra. O que passa despercebido na terra, Deus honra na eternidade. Nós, mulheres do ministério feminino desta casa, reconhecemos em você um exemplo. Você nos ensina que liderar é servir, cuidar é um ato de fé, amar é permanecer, permanecer fiel é um testemunho vivo. Seu ministério feminino não é apenas uma função, é extensão do seu coração. Através da sua vida, aprendemos sobre unidade, maturidade espiritual e sobre como ser mulheres alinhadas com o propósito de Deus. Muitas de nós já fomos fortalecidas por um abraço seu, por um conselho silencioso, por uma oração feita em nosso favor. Você não apenas lidera mulheres, você forma mulheres. Como está escrito em Salmos 133:1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essa unidade também nasce do seu cuidado e do seu exemplo. Nossa gratidão. Hoje queremos declarar: obrigada por sustentar o ministério com dignidade, obrigada por ser equilíbrio nos dias difíceis, obrigada por acreditar nas mulheres desta igreja, obrigada por não desistir quando o peso foi grande, obrigada por permanecer quando seria mais fácil recuar. Que Deus renove suas forças como a águia, que a alegria do Senhor seja a sua recompensa diária,
Que cada semente plantada em lágrimas floresça em honra. Receba hoje o carinho, o respeito e a admiração do Ministério Feminino e de toda a igreja. Você é presente de Deus para esta casa e nós a honramos com amor e gratidão pelo Dia da Esposa do Pastor. Com carinho. Amém. Parabéns, Marcinha. A Néia descobre cada coisa, né, cara? Já passou várias vezes, 1º de março, eu nunca sabia que era o dia da esposa do pastor. Néia, tem como ver qual é o dia do diácono aí pra mim? Depois eu te passo aí qual o perfume que eu gosto. Amém, gente. Estou brincando aqui, mas é muito bom. Queria aproveitar também para conhecer os nossos visitantes, a Kathleen, Vanderlan e a Sônia. Eles estão aí? Kathleen, Vanderlan e a Sônia. Será que vocês poderiam ficar rapidinho de pé? Só para a igreja conhecer vocês melhor. Queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida dos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão na Igreja Nova Vida Vila Rosalia? Tem uma visitante lá, ó. Dá um abraço nela lá atrás também. Cadê, ó? Lá? Cadê? Ninguém falou com ela. Isso. Nosso pastor, o pastor Ney Teodoro, não se encontra aqui no momento. Mas sejam bem-vindos aqui nesse lugar, tá? Fico muito feliz por vocês estarem aqui. Nós somos a Igreja Nova Vida Vila Rosalia. E se vocês já têm alguma igreja, algum lar espiritual, manda um abraço para o líder de vocês, pastor de vocês. Se não, nós amaríamos receber vocês aqui como família. Amém? No finalzinho, vou pedir lá para o obreiro Flávio, tá trocando 2 palavrinhas com vocês, pode ser? Tá? Obrigado pela presença de vocês. Lembrando disso, o pastor Ney não está no momento, porque hoje é o mês de aniversário de São Mateus, né? São Mateus, que é a nossa filha aqui. Então, o pastor Ney foi lá para ministrar a Santa Ceia, para pregar, para levar uma palavra e para abraçar o povo de São Mateus, que estão fazendo 13 anos de igreja. Passa rápido, né? São Mateus está com 13 anos lá, pastoreada pelo pastor Leomil. E o pastor Ney foi lá para celebrar junto com eles essa data tão significativa. Também eu queria aproveitar para fazer uma oração pelo João Pedro, que está no CTI. E aí, também eu tenho uma oração para fazer, na verdade, ele é um filho de um amigo, do meu melhor amigo, posso dizer, que ele sofreu um infarto, um menino de 21 anos, né? E está internado também. E eu queria que vocês nos ajudassem em oração. Eu pedi para o diácono Felipe, por favor, levantando a voz em oração, pelo Cauã, que é o filho do Maurício, né, meu amigo, e pelo João Pedro, que está no CTI. Amém, Deus. Obrigado. Amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Obrigado, Senhor. Pai, nesse momento entregamos a vida do Cauã, Senhor, a vida do João Pedro, pedindo a Tua bênção, Senhor, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado, Senhor. Nós sabemos que basta só uma palavra Tua, Senhor. O Senhor pode mudar esse quadro, Senhor, que nesse momento, ó Pai, se encontra, ó Deus, mas nós sabemos que é só o momento, Senhor, porque o Senhor vai fazer o milagre, e nós cremos, ó Deus, nessa verdade, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ainda opera milagres, que ainda faz maravilhas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós nos unimos como igreja, Senhor, te pedindo, ó Pai, a cura, Senhor, para essas pessoas, Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que o milagre vai chegar sobre essa família, Senhor, e nós vamos ouvir, Pai, o testemunho que foi o Senhor que o fez, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós engrandecemos e exaltamos o Teu nome nesse momento, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bem, gente, eu vou chamar aqui a Jana outra vez, aqui, mas agora para receber uma oração. Cadê a Jana? E quem fez aniversário também, quem está fazendo aniversário, né? Quem fez ou está fazendo aniversário, também, por favor, se encaminhe aqui, se você está aqui, né? Para receber a nossa oração. A Jana fez aniversário essa semana, né?
Quinta-feira. Pegou fevereiro a Jana. Agora entrou meu mês de março. Oi? Mês também? Amém. Gente, vamos estender as mãos aqui. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida da Janaína. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, tem sustentado. O Senhor, tem feito ela ser uma bênção aqui no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos pela vida da Janaína, somos gratos pela sua família, somos gratos pela representatividade que ela tem na sua casa, aqui na igreja. Pai, mais do que isso, nós, além de te agradecer, nós te pedimos, Pai, também, que o Senhor continue com ela, que continue fortalecendo, continue dando sabedoria, Senhor, continue, Senhor, levando ela, Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo, aonde ela estiver, que as pessoas, ao olharem para ela, vejam, Senhor, a Tua presença, aonde ela colocar os seus pés, aonde ela colocar as mãos, que ela seja bem-sucedida, em nome de Jesus. Se você concorda, aplauda o Senhor. Parabéns, Jana. Amém, gente. Então, só para me finalizar a parte dos anúncios aqui, eu queria dar uma reforçada. Sábado é o culto do JPEG. E aí tem jovens aqui, que eu estou vendo bastante jovens. Eu queria que todos vocês estivessem aqui também para estar comemorando o meu aniversário, entendeu? Então, vou aproveitar para chamar vocês. E quem quiser estar aqui comigo também no culto do JPEG, vou estar trazendo uma palavra. Eu queria que os jovens estivessem aqui. Nós combinamos lá em Dubai que o jovem, nós estamos no ano do acampamento jovem, vai ser em novembro. O jovem que trouxer mais convidados nesse culto do ano, o jovem que trouxer mais convidados, ele vai receber um bilhete premiado do acampamento, ou seja, vai receber uma estadia do acampamento de graça. Então, se você está aqui jovem, respirando aqui nesse lugar, e deseja estar no acampamento e está sem recursos financeiros, então, meu irmão, usa a tua veia evangelística e traga as pessoas para esse lugar, amém? Aí você procura lá a Karina, que vai estar aqui, ela vai estar anotando o teu nome e os convidados que você trouxe, e aí quem trouxer mais convidados vai receber esse carnê premiado do acampamento jovem, amém? E dia 28 nós temos uma saída para o sítio, um encontro a um jovem, que ele custa R$30 para pagar o ônibus, e vocês vão estar indo com a gente lá. Quem tiver interessado, Rogério, pode ir jovens de fora? Pode ir jovens de fora. Passa o nome também para minha esposa Karina, que a gente vai estar passando as informações de como vai ser esse encontrão jovem. Dia 21, eu vou estar pregando num culto jovem, na igreja de um amigo, Luan, da Nova Vida, e aí o Ministério de Louvor vai estar indo comigo. Quem quiser também estar comigo lá, dia 21, o próximo sábado? Não, sem ser sábado, o outro. Amém, gente? Eu acho que fechou todos os anúncios. De vez, deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Não tem mais. Então, nós vamos agora para o momento do dízimo e das ofertas. Nós estamos hoje é dia 1º, né? E começa esse mês e nós já estamos aqui, né, cheio de compromissos para sanar pela nossa igreja. Essa igreja que cada vez mais estamos chegando perto dos nossos 25 anos. Eu espero que você esteja com uma expectativa muito grande. Esse é um ano muito especial para nós. Tem gente aqui que desde o começo. Quem é que é desde o começo da igreja? Levanta a mão. Ainda sobraram alguns. Ah lá, seu Toniel, aqui, ó, Dona Heloísa, um bocado de gente, ainda tem bastante gente. Pegou o começo da igreja aqui em Vila Rosalia, e é uma satisfação muito grande você completar 25 anos, nesse tempo que a gente vive, né, de incredulidade aí fora. A gente ainda tem uma igreja consistente, uma igreja que atuante nesse lugar, é uma bênção de Deus. Então, esse ano, a gente vai estar chegando a esses 25 anos, e tudo que a gente construiu, Deus tem a mão dele, a mão de Deus, o direcionamento de Deus, mas também tem a participação importantíssima de cada um de vocês, sendo fiéis, sendo atuantes aqui na igreja, ajudando o nosso pastor como igreja também. Então, hoje não é um dia diferente, eu peço que você tenha esse amor e essa fidelidade no seu coração,
Se você deseja dizimar e ofertar, pega o envelope aí na frente, coloca o seu dízimo, coloca a sua oferta, e que a gente vai estar orando aqui nesse momento. Se você já pegou o seu envelope, fique de pé, que a gente vai estar orando pelos dízimos e pelas ofertas, amém? Vou pedir aqui. Tá, sim. Eu vou orar. O que vai acontecer, gente? A gente vai orar, as crianças vão vir aqui, como a gente tem feito, para ofertar e dizimar, e logo depois vocês vêm, amém? Levanta o envelope para o alto. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, de estarmos aqui, Senhor, celebrando engrandecendo o teu nome, Pai, e também de estar trazendo algo, Senhor, para o seu altar, uma semente. Pai, eu te agradeço porque muitos queriam estar aqui, mas não puderam estar aqui hoje, mas o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família. Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um dos nossos ofertantes, cada um dos nossos dizimistas, Senhor, que o Senhor venha derramar cada vez mais prosperidade do teu reino na vida deles, Senhor, que eles possam ser pessoas, Senhor, prósperas nessa terra, Pai, que vistosas, Senhor, aos olhos, Senhor, de cada pessoa, que eles possam enxergar na vida de cada um deles, Senhor, essa prosperidade, que ela venha sobrepujar, Senhor, a área financeira e material, mas que ela venha alcançar todas as áreas da vida de cada um deles. Eu entrego a vida dos dizimistas e dos ofertantes em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Traga aqui na frente, querido, que a gente vai estar recebendo. Amém, gente? Vamos aqui dar início aqui à palavra de Deus. Hoje que
é um dia especial também, né? Mas hoje é dia de Santa Ceia. Eu recebi a incumbência de estar trazendo a palavra para vocês. Confesso a vocês que hoje eu estou um pouquinho mais apreensivo do que os outros dias. Toda vez que eu trago a palavra de Deus, eu fico um pouquinho nervoso, né? No começo, assim. E agora eu estou com mania de ficar suando nas costas, né? Aí vai suando, vai suando, vai suando. Aí daqui a pouco o suazinho vai entrando na fenda da rocha, né? Ele vai descendo, né? Já viu quando ele vai pegando assim, vai? Já aconteceu com vocês também? É assim que funciona. E eu estou, assim, até trazendo uma descontração para vocês aqui, porque sim, eu não estou costume de pregar muito Santa Ceia, né? Quem prega Santa Ceia é o pastor Ney, nosso pastor. E por 2 vezes já eu tive essa incumbência de pregar na Santa Ceia. É uma responsabilidade tão grande. E hoje eu quero falar sobre a construção de ambientes, que é uma palavra que simples, não tem assim nada muito surpreendente. Talvez você já tenha escutado sobre esse tema várias vezes, mas eu queria que sobre o teu coração e sobre você tenha uma graça sobre a minha vida, porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente é totalmente dependente da atuação do Espírito Santo para que ele vá até o teu coração e revele aquilo que ele revelou para nós. Às vezes isso acontece, às vezes não. O meu pedido é que hoje você tenha esse toque do Espírito Santo de Deus, que não seja eu, que não seja a minha limitação, que não seja as minhas fraquezas, mas que seja o próprio Senhor Deus falando no teu coração e ministrando a você. Amém? Então eu queria fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, da forma que eu dormi, que eu acordei, eu entrego, Senhor, essa palavra em Tuas mãos e peço que o Senhor venha, Senhor, pegar toda a minha limitação e entrar com Teu Espírito Santo, um espírito de convencimento, um espírito que muda ambientes, que transforma vidas, que levanta o caído, Senhor, que faz aquele que estava morto ressuscitar, aquele que precisa de cura ser curado, Pai. Esse Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus na sua morte e ressurreição, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, falando nos nossos ouvidos e cuidando de tudo aquilo que vai acontecer nesse lugar aqui, em nome de Jesus, amém. João 14, do 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, e virei outra vez e vos levantarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Essa é a palavra do Senhor. Vou botar aqui meu tablet aqui, que ele está numa posição que eu não gosto muito. Amém. Querido, você se acha um construtor de ambientes? Rogério, tu está falando de quê? O que é construtor de ambiente? Você é aquele cara que quando chega no ambiente, você melhora o ambiente? Ou você é aquele cara que quando você chega no ambiente, você traz confusão para o ambiente? Você já tentou raciocinar sobre isso? Sobre como é você, como é o ambiente antes de você e pós você? Você é aquela pessoa que todos nós temos uma responsabilidade no ambiente, concorda com isso? A responsabilidade da comunidade e igreja não é só do pastor, são de todos os membros. A responsabilidade da família não é só do pai e da mãe, mas também dos filhos, de todos que moram na casa.
a responsabilidade de um ambiente de trabalho, ele não é só do gerente, do dono, do gestor, do CEO, ele também é dos funcionários. Agora, somos nós que construímos ambientes. Mais do que isso, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós não só construímos ambiente, nós fomos chamados para influenciar. A palavra de Deus, ela fala em Romanos que a criação anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, isso quer dizer que a manifestação dos filhos de Deus muda coisas, transforma coisas, que existe um anseio sobre a manifestação desses filhos. Agora, a pergunta é, você transforma ambientes? Sabe uma coisa que transforma ambiente? Vou falar para você, não é pessoas que eu vou falar agora, o ar-condicionado. O ar-condicionado transforma ambiente. Concorda comigo? Irmão, quem não tem ar-condicionado, talvez não saiba disso, mas quem tem, ele no verão, ele é o funcionário padrão lá de casa. Por quê? Porque ele pega um ambiente de uma forma e ele te entrega de outra, quando ele está bom, e quando não faz mais de 40. Mas é dessa forma que eu falo sobre construção de ambiente. A verdade é que nós temos essa responsabilidade. A palavra do Senhor nos mostra, muitas vezes na sua história, que Deus vem com um novo. Mas antes dele ser revelado, Deus estabelece o ambiente para receber esse novo. Quando vemos em Gênesis, o começo de tudo, nós vemos Deus preparando o jardim antes de revelar a criação. Deus prepara o ambiente, ele estabelece o clima, a separação, da terra, do dia e da noite, ele estabelece a porção seca, a porção molhada, ele estabelece os limites do mar, os limites da terra, ele estabelece a luz, os luminares, as luzes solar, os luminares, ele estabelece todas as coisas que existem quando nada existia, mas no sexto dia, quando o ambiente está pronto, ele coloca o homem ali. Mas você conseguiria imaginar se essa criação fosse invertida? Se antes de ser preparado o ambiente, Deus já viesse com o novo? Talvez, imagina o homem flutuando na Via Láctea, esperando Deus preparar um ambiente para ele morar. Não tem lógica. Antes do novo vir, antes daquilo que Deus vai preparar, derramar vir, tem que ser preparado um ambiente. Amém? Porque, senão, nós perderíamos aquilo que Deus está colocando para nós. Agora, minha pergunta é, se Deus não deixou a sua criação no espaço enquanto preparava o lugar que iria recebê-lo, por que você imagina que alguns milagres vão ser enviados para você e ficar flutuando enquanto você prepara o lugar para eles? Você precisa preparar o ambiente. E quando estiver pronto, você pode dizer, Senhor, pode mandar chuva, que os campos estão arados. Jesus pode enviar chuva, que estamos preparados. Senhor, pode enviar, derrama a sua bênção, que o ambiente está pronto. Primeiro tem que ter um ambiente pronto, para depois chegar aquilo que Deus tem que te entregar. Agora, sabe, eu acredito que o tempo que Deus estabelece para que uma arca seja construída, não é o tempo que Deus precisa para construir uma arca, mas era o tempo que Deus estabeleceu para construir um Noé. Na verdade, Deus não tinha problema em construir uma arca, mas Ele estabeleceu um tempo para construir um homem, para conduzir aquela arca. A gente olha o dia que Davi foi ungido, e depois o dia que ele assumiu. Se você for perceber, o dia que Davi foi ungido e o dia que Davi assumiu o trono, há uma diferença, há um tempo, há uma distância. Eu acredito que Deus poderia sim ungir Davi num dia e no outro dia colocar o Davi no trono. Mas o que eu vejo, que o problema não era criar um trono para Davi. A questão era fazer de Davi um rei para o trono.
Você vê José. A gente vê um sonho dado por Deus para José enquanto menino. Mas só depois José, já maduro, um homem assumindo um lugar de governo. Eu acredito que um dos motivos que Deus preparou um dos motivos que Deus preparou um tempo de 9 meses para a gestação de ser humano é único e simplesmente para que o homem e a mulher estejam preparados para receber o milagre da vida que estava por vir. Porque se formos pensar no poder que Deus tem e o poder que Ele pode operar, entendemos que não há impossível para Deus. Então, Ele tem totais condições de fazer que o ser humano tivesse uma gestação de 1 mês. A pergunta é, será que esse homem e essa mulher já estariam prontos para recebê-lo como pais? A verdade se condiciona não na entrega de um milagre, mas sim na preparação do ambiente. Vocês estão comigo aqui? Porque de nada adianta recebermos algo que não temos estrutura para receber. E esse é o problema. A sua estrutura não é testada na escassez. A sua estrutura não é testada na falta, não é testada na crise. A sua estrutura não é testada na seca. A sua estrutura é testada no sucesso. O seu caráter é testado na entrega, quando você recebe aquilo que queria. No cargo, no reconhecimento, na promoção. Existe uma frase do mundo que fala assim: quer conhecer uma pessoa? Como é que ela é? Dá poder a ela. É ali que tem o teste do caráter. É ali que tem um teste do caráter. Rogério, eu não estou entendendo. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus e Pedro no cais. E aí Pedro, ele faz uma pesca. Na verdade ele não faz. Foi frustrada. Dá tudo errado. E ali Pedro, ele está vivendo um momento em que a sua jornada deu tudo errado. A pesca foi um fracasso. Então Jesus escolhe aquilo que deu errado. Jesus escolhe uma estrutura que não deu certo, que fracassou. E é engraçado essas coisas. Jesus tem essa mania de escolher pessoas que deu errado, né? E ele pega aquela estrutura que deu errado, ele pega aquela estrutura que deu errado e usa para levar a sua mensagem. Olha só. Ele pega alguém que deu errado e usa para levar a sua mensagem. E ele fica numa estrutura que deu fracassada, levando a mensagem. Depois da mensagem, ele chama Pedro e ele dá uma ordem para Pedro, para ele lançar as redes. Agora entenda, nesse momento Pedro recebe a ordem e ele pensa, e ele poderia ter pensado: eu vou jogar as redes de novo, mas eu sei que não tem peixe. Porque naquela história ali, o especialista é Pedro. Pedro que era o cara que conhecia o mar. Então, Jesus, ele lança uma direção para Pedro. Mas Pedro fala assim: Senhor, eu lancei as redes a noite toda, mas pela tua palavra eu lançarei. E aí quando Pedro entra com a obediência, aí ele abre o ambiente do milagre. Porque ele podia bloquear esse ambiente, mas ele veio com a obediência. E aí o que acontece? Pedro lança a rede e começa a vir peixe para o barco. E aí a palavra de Deus diz que o barco quase vai a pique. Por quê? Porque a sua estrutura, ela não vai ser testada no fracasso, ela vai ser testada no sucesso. O barco não quase afundou no fracasso, ele quase afundou no sucesso. É porque nós pensamos, nós queremos, nós desejamos, mas a pergunta que nós queremos saber é o seguinte: o ambiente está preparado para você receber aquilo que você tanto pede para Deus? Nós temos que entender que quando um tempo de seca vem para os campos, e os campos não estão prontos, a ausência de chuva não é punição, é zelo de Deus.
Deus ainda está aguardando você preparar alguns ambientes para receber aquilo que Ele quer derramar. Porque tem muitas coisas que a gente ainda não viveu, não ganhou, não experimentou, porque ainda não preparamos um ambiente para receber aquilo que Deus quer derramar. Sabia? Deus está aguardando você preparar alguns lugares para receber aquilo que Ele já está preparado para liberar. Deus já tem a preparação. Tem áreas na nossa vida que ainda não avançou, e talvez você pergunta para Deus, o que aconteceu? E talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite. Quando você estiver pronto para receber, o céu já está pronto para liberar. Quando você estiver pronto para receber, o céu já está pronto para liberar. O que eu vim aqui dizer nessa noite, declarar para vocês é o seguinte: o ambiente para o novo de Deus é o primeiro passo que devemos dar. O primeiro passo é criar, é construir um ambiente. Rogério, eu recebi uma palavra de Deus, que eu vou pregar para as nações. Mas tu fala alguma língua? Não. Tu lê a Bíblia? Não. Tem passaporte? Não. Como assim então? Prepara o ambiente. Rogério, eu recebi uma palavra que eu vou ter a minha empresa. Você empreende alguma coisa? Empreende com aquilo que tem? Não. Muitas vezes nós queremos receber de Deus, mas não preparamos nenhum ambiente, nem a plataforma para que Deus venha derramar. Tem pessoas que Deus ainda não deu prosperidade porque sua mentalidade ainda não foi redimida, sabia? Uma mentalidade redimida é tão poderosa que Deus estabelece uma condicional para experimentar a vontade plena de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que muitas áreas da nossa vida, por nossa mentalidade naquela área ser carnal, nós não recebemos o transbordar de Deus, sabia? Devido à mentalidade do homem ser carnal, não recebemos o novo de Deus. Por quê? A medida de Deus sobre o homem carnal gera morte, não gera vida. Me explica isso, Rogério. Se Deus dá governo para um homem carnal, e o homem carnal, e o governo que ele recebe não vai levá-lo para um bom lugar, vai levá-lo para um lugar ruim, de autossuficiência, de arrogância, de prepotência. Se Deus derrama prosperidade para um homem carnal, alguém que não tem uma mentalidade redimida, o transbordo financeiro não vai levar ele para um lugar bom, vai levar ele para um lugar ruim. Por quê? Porque primeiro você tem que ter uma mentalidade redimida. Primeiro o ambiente tem que estar preparado para aquilo que você vai receber. Nós vivemos numa geração que hoje o mais bonito é mostrar aquilo que está por fora do que aquilo que está por dentro. Mas eu digo para você nessa noite que é melhor você construir um homem grande por dentro e por fora tu nem esquenta. Eu amo quando alguém vai falar assim às vezes assim, eu não dava nada para você. Amém. Amém. Poxa, eu acho, amém. Pelo menos você não criou uma expectativa vazia. Tem muita gente demonstrando ser muita coisa, mas quando você vai acessar o caráter. Agora deixa eu perguntar algo para você. O problema é que nós, isso acontece muito, a gente só se prepara na hora que a gente vai receber. Porque se a gente só se prepara no momento que a gente vai receber alguma coisa, nós temos uma expressão de incredulidade. Porque a partir do momento que Deus falou que vai acontecer, a partir do momento que Deus falou, vai acontecer, eu preciso tratar as coisas que não são como as que já fossem. Pare de negligenciar o ambiente. Sabia que tem gente que negligencia o ambiente? Demais, bota o pé em tudo quanto é lugar, se associa e se
aliancia com qualquer pessoa. No carnaval tu vê muita gente que negligenciou o ambiente. Não estou querendo julgar ninguém, tá, gente? Se você curte na tela da TV, no meio... Mas o fato é que existe um ambiente espiritual que se move naquilo ali. Tem gente que acha bonitinho. O prefeito entregou a chave para o Rei Momo. Uns Rei Momo fajuto, para o Rei Momo pelo menos antigamente era gordo, agora é magro. Entregou a chave para o Rei Momo. Agora, tu pega a chave da tua casa e dá para o ladrão? É isso que você faz? Por quê? Aquele que entregou a chave para o Rei Momo, ele é considerado um sacerdote daquele estado, daquela cidade, daquele lugar. E aquilo ali tem uma simbologia espiritual maior do que nós pensamos. Ele está dizendo, nesses dias está liberado potestades, principados, as malignas, agirem sobre essa cidade. E aí você bota um pompom de coelhinho no bumbum, porque nós negligenciamos ambientes. Tem um vizinho lá em casa, ele é muito engraçado. Ele é espírita. Ele vai entrar em casa, ele bate o tambor, ele dá 3 toquinhos. Tuc, tuc, tuc. A Karina que reparou, tu já percebeu? Quando ele entra e quando ele sai, dá 3 toquinhos. Deve ser alguma coisa lá do negócio dele lá, né? Deve ser algum tipo de aviso. Mas imagina só, pessoas que são de uma crença pagã, eles conhecem, eles entendem os ambientes. Mas nós, filhos do Deus Altíssimo, negligenciamos ambientes. Nós criamos associações com tudo e com todos. Colocamos a nossa conta em risco, como diz lá o cara lá do Luciano. Colocamos a nossa conta em risco. Nos envolvemos. Por quê? Porque nosso Deus tem a graça e misericórdia, amém, tem sim. Mas em algum momento você tem que honrar o sacrifício que foi feito na cruz. E aí talvez, Rogério, está sendo duro? Não estou sendo duro. Eu só acho que Deus preparou a boa, perfeita e agradável vontade dEle para você. E você tem o melhor. Mas é impressionante, teve uma vez, já falei isso para aqui, teve uma vez que teve uma reportagem da Globo. E ele estava fazendo uma reportagem sobre o comportamento dos animais. E eles foram lá e pegaram um porco no chiqueiro, um porquinho pequenininho, levaram lá para o pet, deu um corte no porquinho, ficou igual um poodle, com um pomponzinho aqui no rabo, um negocinho, e saiu. E aí levaram o porquinho, /poodle, para andar em Copacabana, do lado da madame. Aí ele andou, tudo que bonitinho, que legalzinho, que bonitinho, legal, olha que vida boa, cheirosinho. Mas quando acabou aquela reportagem e eles voltaram com o porquinho, para onde que ele correu? Para o chiqueiro, porque a natureza dele era de chiqueiro. Agora, entenda uma coisa, quando Deus me transformou, quando Deus te transformou, automaticamente Ele mudou a tua natureza. E aí, agora, você não vai correr para o chiqueiro. Amém? Vocês estão nervosos comigo, né? Tu falou que estava mal. Eu fico pensando, no outro dia eu estava conversando, não me lembro com quem. A palavra de Deus, da criação, Deus dá uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. Quem lembra disso? Ele fala para o homem, agora deu ruim, vai ter que trabalhar, tá? Fala para a mulher, tu vai ter um problema aqui com a serpente. Quando você tiver filho, você vai sentir dor. E ele fala para a serpente, se alimentarás do pó da terra. Se alimentarás do pó da terra. Quando Jesus entra na localidade de Gadara, ele encontra o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno vem para cima dele e ele vai e se manifesta para Jesus.
E quando Jesus vai tomar uma ação para tirar ele dali, o endemoniado gadareno fala para Jesus: não me tire dessa província. Agora deixa eu trazer uma tradução mais nova para vocês. Não me tire desse ambiente. Por quê? Porque eles se alimentam de coisas, de pecados que fazem ali. E nós negligenciamos ambientes. Hein? Não me tire daqui. Entenda isso. Aonde você anda, aonde você vive, o lugar que você frequenta, ele tem que ser um lugar aonde Deus, o Espírito Santo de Deus habita. Ah, Rogério, mas eu não vou lá evangelizar. Sim, tu vai lá para você atacar. Você vai saquear vidas do inferno e levar vidas para o céu. Para isso que você foi chamado. Não para... Vamos sair do carnaval. Já acabou. Agora, uma coisa sabe o que eu fico pensando? Quase todo culto você aprende que o ambiente de milagre não vem porque ele é esperado, vem porque ele é provocado. Cara, se você for ler o Evangelho, você vai ver que os ambientes de milagre, eles foram provocados. Eles foram gerados, eles foram construídos. E muitas vezes nós ficamos, estou esperando em Deus, sabe? Provoque o seu milagre. Provoque o ambiente de milagre. Provoque. Provoque. Nós queremos esperar Deus vir. Eu estou desempregado, mas eu creio que amanhã, de repente, um gestor lá da Petrobras vai bater na minha porta e vai falar: ei, você que está desempregado, vem para cá, eu vou te botar lá. Não. Você vai ter que provocar o seu milagre. Você vai ter que atuar. Sabe, eu acho que entre nós houve alguma coisa mal explicada que muitos de nós pensamos: Deus já se entregou, Jesus já se entregou na cruz, então acabou meu trabalho, não tem que fazer mais nada. Mas não, agora é nossa vez. É nossa vez de sermos filhos de Deus. É nossa vez de atuarmos, é nossa vez de demonstrarmos para a sociedade que nós viemos nesse lugar para provocar ambientes de milagres, para provocar ambientes de cura, para provocar ambientes de transformação, ambientes de salvação, ambientes de libertação. É necessário que exista uma intencionalidade em mudar o ambiente, em preparar a atmosfera, em mexer no entorno, em desarmar as resistências espirituais, em promover as virtudes do Espírito, em evidenciar a dependência no poder que vem de Deus. Cuidando de alguns detalhes que talvez sejam imperceptíveis aos olhos humanos, mas que vale a diferença, que irá criar uma plataforma de liberdade para a atuação divina. Sabe por quê? Porque o homem pode até ter decretado o teu fim, mas Deus disse: isso é só um recomeço. O homem pode até falar assim, você pode estar até falando assim, é insustentável, mas quem te sustenta é Deus. Você pode estar pensando, não dá mais para mim. Mas existe um Deus lá no céu, que ele vai se levantar ao seu favor. Agora, você tem que criar um ambiente de milagre. Você tem que criar faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu até contei isso para os colegas, não sei se eu contei aqui. Eu estava viajando e teve uma hora que parou um pouco o serviço lá no meu trabalho. E aí eu vou fazer aniversário agora. Eu vou fazer quanto mesmo, Karina? 48, né? Ela sabe porque ela faz um a menos que eu. Aí eu pergunto a ela. Aí, eu estava viajando e eu já estava cansado. Quem anda muito dirigindo sabe como é que é essa questão de você ficar dirigindo para cá, dirigindo para lá. E não estava tendo serviço no Rio, em compensação no Sul, em São Paulo, estava tendo muito serviço. E aí o meu coordenador falou assim: cara, a gente vai ter que fazer aqui uma escala que
a gente vai começar a emprestar vocês para outros estados. Vai ficar 2 meses lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não tenho mais coisa para isso, não. Lá para o sul. E lá quando bate o negócio de ciclone, leva tudo. Eu não sei andar naquele lugar. E eu fiquei assim, Senhor. Mas eu ficava assim, sabe, incomodado. Senhor, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Tem gente que é assim? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Estou provocando você mesmo. Aí teve uma hora que deu um start assim, sabe? Eu falei assim, eu vou fazer uma consagração, eu vou orar. Olha aí. Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu estava já nessa oração, alguém chegou para mim e falou assim, um colega meu, coordenador, supervisor, ele falou assim, Rogério, tu não falou que queria... E eu falei com a Karina, eu vou entrar na faculdade. Aí então, ficou naquela, aí o colega falou assim, Rogério, tu não falou que queria trabalhar de gestão? Eu falei, poxa, queria mesmo. Aí ele falou assim, eu falei, mas acho que não dá para mim não, né, cara, porque todos os gestores aqui, eles têm curso superior, eu não tenho. E eu já tinha me matriculado, ele falou assim, não, aí falou assim, não disse nem que sim, nem que não. Passou um tempo, o meu coordenador me liga e falou assim, amanhã você tem uma entrevista para trabalhar na gestão. Não, mas antes disso, eu estou pulando aqui, antes disso eu estou conversando com Deus, e aí aonde eu queria chegar? Eu estou falando com Deus, eu estou falando, Senhor, tu sabe que eu preciso, eu não quero, pô, já estou cansado, esse negócio de viajar, eu gosto de ficar em casa, eu sou caseiro, pô, se eu pudesse arrumar, mas Senhor, principalmente, se eu fizer isso para mim, eu vou voltar com tudo na obra do Senhor. Meu Deus, por que eu fui falar isso? Se alguém me chamar para pregar não sei aonde, eu vou. Se me chamar para fazer, eu vou. Se me mandar fazer, eu vou. Agora você já sabe. E cara, cuidado com o que você fala com Deus. Tem muita gente que tem medo de orar para Deus, sabe? Fala assim, Senhor, toma conta da minha vida. Faz dela o que o Senhor quiser. Faz isso. Provoca. Faz um ambiente. Faz. A gente é medroso. Porque sabe que ele vai mudar mesmo, sabe? Vai mudar mesmo. Aí eu já tinha me matriculado, mas a aula só ia começar depois de 3 meses. Aí o cara me chamou para entrevista. Aí eu fui para entrevista. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar quando a mulher perguntar a minha escolaridade? Aí fez a entrevista, eu me saí bem na entrevista, aí chegou o momento. Ela falou assim, e a faculdade já terminou? Aí eu falei, não. Crente pode mentir, gente? Pode não? Aí ela perguntou assim para mim, tá na faculdade? Tô. Glória a Deus, porque ela não perguntou qual o período. Eu ia falar assim, o período da mensalidade. Eu estou no período da matrícula. Está na faculdade? Eu estou na faculdade. Não li uma página, meu irmão, não conheço nem o professor. Mas entenda isso, eu tive que me movimentar, já era para mim ter feito isso há muito tempo. Agora já estava, daqui a pouco vai fazer 1 ano que eu estou na faculdade. Mas já era para me ter feito isso há muito tempo. Enquanto a gente não se movimenta, enquanto a gente não cria o ambiente, aí também não, né? Aí também não. Tu se lembra a viúva lá do azeite? Vai arrumar vasilha. Ela arrumou. A vasilha é o ambiente. Quem é responsável pela vasilha? A viúva. Quem é responsável pelo azeite? Olha o que a palavra diz. Quando ela bota a vasilha, o azeite começa a jorrar. Automaticamente, quando o ambiente está formado, o azeite começa a jorrar. Eu achei engraçado porque o cara falou assim, meu irmão, se aquela viúva tem milhares de vasilhas, é arriscado, o azeite está jorrando até hoje. Ela está vendendo azeite aí. Qual azeite tu quer? O galo? Não, eu quero o da viúva.
que é o tradicional. Mas olha que coisa tremenda. A mesma palavra que fala que o azeite jorrou enquanto havia vasilha, é a mesma palavra que fala que o azeite estancou quando as vasilhas acabaram. E a gente não se importa com o ambiente. Olha, existem coisas na nossa vida que talvez não estejam acontecendo porque nós estamos negligenciando os ambientes. Prepare o terreno, prepare tudo e fala: Deus, derrama agora o teu azeite, eu quero transbordar. Agora, tu percebe que Deus, ele sempre cria ambiente para a gente? É uma coisa louca. Eu falei aqui, em Gênesis, ele criou um ambiente, o jardim. Quando você vai vendo ali, quando você chega ali em Noé, Deus fala assim, o Deus estava triste com a humanidade. Aí ele diz: Noé, construa um ambiente, porque eu vou dar um reset na humanidade, não estou gostando, vai ficar só poucas pessoas. Deus dá um reset na humanidade, e só fica a família de Noé. Por que ela fica? Porque Noé escutou, porque Noé criou um ambiente para o novo de Deus. Quando Deus ele encontra, quando chega na parte de Moisés, Deus manda fazer um ambiente. Qual ambiente? Eu quero habitar no povo. Então é criado um tabernáculo, e ali está o ambiente onde Deus habita. Quando chega em Davi, Davi tem um desejo, um homem segundo o coração de Deus, de construir um templo. Qual templo? O templo onde Deus possa habitar. Davi diz: eu não fico feliz em habitar em palácios e o meu Deus ficar em tendas. Só que Davi não construiu o templo, quem construiu foi Salomão, seu filho. E Deus também habitou. Entende que a história da Bíblia, ela vaga por ambientes. Quando José teve um sonho, e aí vacas magras, vacas gordas, e aí qual foi a solução que José teve? Enquanto todo mundo estava usufruindo de dias de prosperidade, de dias que a lavoura estava dando muito, José preparou um celeiro, preparou o ambiente para colocar tudo aquilo ali. E aí no dia de seca, todos eles buscaram José, porque ele foi o único que no dia de prosperidade e sucesso estava guardando o novo de Deus, as coisas de Deus, o derramar de Deus dentro dos ambientes. É uma loucura. Cria um ambiente. Tem 3 coisas que eu queria falar rapidinho com vocês. 54, meu Deus. Vou falar de uma coisa. Rogério, como é que eu crio um ambiente? Primeira coisa, remova a incredulidade. Remove a incredulidade. A filha de Jairo estava tudo preparado para Jesus e fazer um milagre na filha de Jairo. Quando ele chega na casa, ele olha para ela e fala: ó, ela não está morta, ela só está dormindo. Mas as pessoas que estavam ali começaram a rir e zombar. O que Jesus fez? Sai todo mundo. Porque no ambiente de incredulidade, não pode, ele vai parar o ambiente de milagre. Aonde tem incredulidade, olha o que fala aqui. Olha o que fala aqui, em Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Remova a incredulidade. O problema é que a gente anda com um bocado de gente, caçou de Jesus, das coisas de Jesus. A gente é amigo, é parceiro. Remova essas incredulidades da tua vida. É muito incrédulo. E tu vai fazer uma prova e tu já fala com o incrédulo: ó, vou fazer uma prova. Ih, meu irmão, daí vai tomar bola, só entra peixada. Não, que eu estou me preparando. E tu não vai conseguir não, porque eu também não consegui. Meu irmão, entenda uma coisa, já está mexendo no ambiente. Olha a palavra do incrédulo, cara. Ande com pessoas que te coloquem para frente, pessoas de oração. Eu estou orando por você, hein? Tu já passou, hein, cara? Tu já conseguiu, tu já conquistou, tu já está casado.
Eu vou casar. Ih, tu vai casar, tu vai entrar nessa, mano? Casar? Tá maluco? Já viu quando você está se relacionando? Ih, homem nenhum presta. Eu vou advogar para os homens, a gente presta. Né? A gente presta, não presta? Aí, lá em casa de vez em quando eu crio um ambiente de milagre. Eu vou lá na Cacau Show. Ah, estratégia, meu querido. Pô, também não leva a nada. Hein? Ah, aí não. Tem que criar um ambiente de milagre. É? Muitos que estavam... Não adianta projetar um futuro com quem não vê, com quem não enxerga. Muitos que estavam ali não era para dar um apoio à família, estavam apenas para assistir à morte da filha de Jairo. Tu já viu? Tem gente que é igual abutre, cara. Se amarra em carne podre. Já viu essas pessoas? O cara me parou ali com a arma ali. Aí aconteceu, graças a Deus não aconteceu nada, Deus operou. Aí depois a gente ficou sabendo que passou um segundo, já estava a notícia rodando. Falaram até que a Karina foi espancada. Tem gente que se alimenta dessas coisas. Mas a pessoa que me conhece e falou isso, ela não teve a coragem de ligar e perguntar: como é que vocês estão? Sabe por quê? Porque tem gente que gosta de notícia ruim. Cria um ambiente, tira a incredulidade, cria um ambiente de milagre. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui, que a gente vai fazer essa Santa Ceia, mas eu queria fechar. Eu tinha outras coisas para falar. Eu ia falar de Elias, que construiu o altar. Eu ia falar do cego Bartimeu, que abriu mão de tudo. Sabe que eu fico pensando? Às vezes você vê na palavra de Deus as pessoas recebendo milagre, elas abrem mão de tudo. O cego Bartimeu, ele tinha uma capa. Aquela capa para ele era tudo. Era uma capa tarimbada pelo Sinédrio. Aquilo ali era a validação dele, aquela autorização dele mendigar. Aquilo ali tinha um selo real, cara. Aquilo ali era oficial. E as pessoas que levavam ali o seu trocado, a sua esmola, elas acreditavam que aquilo contava para a sua própria justiça. Elas não davam porque gostava dele, não. Porque achava pena dele, não. E aí, quando ele vê Jesus, ele é cego, né? Mas quando ele sente a presença de Jesus, ele abre mão de tudo que ele tem. E aí, quando ele faz aquilo, ele cria um ambiente de milagre. Um ambiente de milagre. Eu queria que você ficasse de pé, querido. Deus hoje quer criar um ambiente de milagre na sua vida, irmão. Na sua casa, nos seus sonhos, naquilo que está parado, naquilo que está engessado, naquilo que está travado. Ele quer criar um ambiente de milagre. Rogério, mas tu leu aquele versículo, eu não entendi. Você vai entender agora. Porque entende uma coisa, o versículo que eu li, o que ele estava falando? Está chegando a minha hora. Não turbe o vosso coração. O que ele diz? Porque na casa do meu pai existem muitos ambientes. E se não tiver, eu irei lá e construirei o ambiente para você morar comigo. Sabe o que eu acho legal em Deus? A inteligência divina e os princípios de Deus. No início, ele criou um ambiente para o homem morar no jardim. E no fim, ele já está falando que está criando um ambiente para eu e você. Para eu e você morar no céu. Existe um ambiente preparado para a gente. Porque o nosso Deus, ele se preocupa com os ambientes.
Na tua casa tem um ambiente, na tua vida, no teu casamento tem um ambiente. Gere, construa um ambiente de milagre. Construa. Se não está funcionando, construa, olhe para aquilo. Tudo que não está funcionando direito não é normal, é anormal. Pode ser sobrenatural. Olhe para aquilo e construa um ambiente de milagre, querido. Porque Deus está já preparado para liberar. Só que Ele precisa que você venha ser aquele lugar que vai guardar, segurar tudo aquilo que Ele tem para liberar para a sua vida. E Ele tem algo tremendo para liberar para as nossas vidas, querido. Nós não viemos aqui para esse lugar. Deus não chamou a gente aqui para esse lugar. O pastor Ney falou uma coisa de manhã que eu guardei. Ele falou que Deus não ia negociar o seu filho com algo sem valor. Você tem um valor muito alto para Deus. E Ele está cuidando da sua vida e da sua família, da tua casa e da tua família. Eu queria aproveitar esse ambiente. Eu vou pedir para o Felipe já ir, o diácono Felipe já ir distribuindo a Santa Ceia. Sabe, esse menino que eu recebi a notícia que ele infartou, de 21 anos, eu vi ele pequenininho, meu melhor amigo. Sabe, tem coisas que a gente, quando recebe uma notícia, é como se tivesse acontecido com o nosso próprio filho. Mas eu nunca vi nada que Deus não pudesse fazer. Existem pessoas aqui na nossa igreja que estão enfermas. Existem pessoas aqui na igreja que podem estar passando por algum problema ou algum momento que elas possam achar impossível. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa: se naquele hospital for criado um ambiente de milagre, meu irmão, meu casamento está acabando, Rogério. Se na tua casa for construído um ambiente de milagre, meu irmão. Rogério, a área financeira da minha família está falida. Se na tua casa, se na tua empresa for construída um ambiente de milagre, Rogério, a minha vida espiritual morreu. Se na tua vida for construída um ambiente de milagre, porque esse Deus, Ele tem o poder de ressuscitar, de trazer a vida, de trazer a cura, de restaurar a casa. Deus está restaurando, Deus está cuidando, Deus está criando, Deus está derramando nas nossas vidas. Será que você pode abrir a sua boca, querido? Ele está derramando na sua vida tudo aquilo que estava trancado, porque agora você entendeu que tem que gerar, construir um ambiente favorável. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos.
está no controle. Deus, desde a antiguidade, está no controle. O meu Deus. Ele sopra em mim. Olha aí. E me traz de volta a vida. Eu queria agora você aí que está. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus está te tocando hoje. Porque você está gerando aí um ambiente de milagre. Você está gerando um ambiente de cura. Um ambiente de renovo. Um ambiente de milagre. Deus está agindo na tua casa. Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a antiguidade, está no controle. O Deus, desde a antiguidade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Pega seu pão, querido. Diácono Felipe, esse é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado. O Senhor tem a sua forma de agir, de nos mostrar e nos falar. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício que foi feito na cruz. Pai, nós abençoamos esse pão que vamos comer, porque entendemos que ele representa o teu corpo santo, o corpo santo de Cristo. E quando ele entrar nos nossos corpos, Senhor, que ele venha trazer uma novidade de vida, que ele venha gerar um ambiente de expectativa, de esperança, de amor e de fé. Comemos todos, queridos. Glória a Deus. Pegue seu vinho, querido.
Esse é o sangue de Jesus que foi dado por nós. Eu queria fazer aquele ato rapidinho, se vocês conseguirem fazer. Se você encontrar alguém que talvez precise de que você possa dizer para ele assim: Deus vai derramar na sua vida tudo aquilo que Ele tem guardado, projetado. Deus vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode declarar coisas boas para alguém do teu lado aí, ou alguém que você não conheça. Fala para ele: o bem que eu quero para minha família, para minha vida, eu quero para você. Fala uma coisa diferente para ele. Fala assim: ó, hoje mesmo. Declara sobre a vida dele. Aqui é um ambiente de milagre, querido. É hoje mesmo, a tua vitória está hoje. Não é palavra vazia, meu irmão. Enche essa palavra de fé. Hoje mesmo. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai te surpreender. Essa semana vai ser tremenda. Oh. Ah, que lindo. Nós somos boca de Deus. Nós declaramos coisas do céu. Levante seu vinho, querido. Senhor, nós chamamos, Deus. Naquele dia que tu me encontraste, Senhor, tu mudou todo o ambiente, tu mudou toda a história, tu mudou tudo, Senhor. Quando o teu sangue entrou nas minhas veias, Senhor, hoje eu já não vivo mais pelo acaso, pela sorte. Eu tenho um destino, eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança, eu tenho um lar do céu, eu tenho uma casa aqui construída, um ambiente preparado para mim. Obrigado, Deus, pela minha família. Diga: obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, Senhor. Senhor, esse teu sangue, que quando esse suco de uva entrar nos meus, que ele possa trazer, Senhor, a consciência, Senhor, do teu sacrifício e a nossa identidade de filhos de Deus. Tomamos todos, queridos. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Aleluia, querido. Na cidade Nós estamos terminando mais um culto. Na quarta-feira nós estaremos aí no culto da família. Levante suas mãos pro alto, querido. Eu declaro que nessa semana você vai criar vários ambientes de milagre. Meu irmão, aonde você estiver inserido lá, as pessoas não vão nem te conhecer. Mas tem um negócio diferente com você, que você entendeu a tua função nessa terra. Você não está aqui à toa, você não está de passagem, você não é um peregrino. Você veio aqui com uma missão de carregar o reino de Deus sobre a tua vida, e seus gestos, suas atitudes, as suas decisões, as tuas palavras, elas são cheias do poder do Senhor. Eu creio nisso. O teu casamento, a tua família, a tua casa está cheia do poder do Senhor. A tua saúde está cheia do poder do Senhor. Com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica.